Oi pessoal, nesse vídeo vamos comentar o gabarito dos simulados de Química e Farmácia que aplicamos no dia 6 de agosto de 2022, pensando aí no cargo de perito criminal. Então será uma ótima oportunidade de você revisar os principais assuntos cobrados nesse tipo de concurso e também para aqueles que participaram dos simulados, será uma oportunidade de tirar alguma dúvida que você ficou durante a resolução. Antes da gente iniciar o comentário das questões, eu gostaria de agradecer imensamente todos que puderam contribuir, independente do valor, para a causa desse simulado, que é ajudar na estruturação de um laboratório de química e de fertilidade de solo no interior do Maranhão, na cidade de Chapadinha, em uma unidade da Federal do Maranhão. Até o meio da semana eu vou conferir todos os valores transferidos e a gente publica no Instagram um balanço aí das doações que será aplicado o valor sob a responsabilidade do professor Pedro Augusto, que é professor efetivo lá da Federal do Maranhão. Então, o meu muito obrigado a todos que puderam contribuir. Certamente fará a diferença lá no ensino, inclusive com impactos na sociedade, na prestação de serviços analíticos para pequenos agricultores. Mas vamos lá para a nossa correção e como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. O simulado foi preparado, a várias mãos, vários professores ajudaram e a gente revisou a questão um do outro para deixar as questões sem erros e o mais redondo possível. Então, o professor responsável por cada questão entra aqui, no vídeo curto, explicando, o gabarito de suas questões. Fechou? Então vamos nessa. Ah, e antes que eu esqueça, já deixa o like seu aqui embaixo, compartilha com amigos que possam interessar nesse conteúdo e me segue lá pelo Instagram, prof.diego Souza. Fala pessoal, meu nome é Pedro, sou doutor em Química e professor da Universidade Federal do Maranhão. Vamos dar início aos comentários dos gabaritos do simulado de Química e Farmácia. A questão 1 traz várias propriedades dos compostos iônicos, como pontos de fusão altos e encontros-se em estado sólido a temperatura ambiente. Até aqui está correto. Além disso, de forma geral, são mal condutores no estado sólido, mas bons condutores de eletricidade em meio aquoso, ou fundido. Então, sim, também são propriedades dos compostos iônicos. Em estado sólido, não são bons condutores, mas em meio aquoso fundido, sofrem a dissociação dos íons, e aí sim, possibilitam a condutividade elétrica. São exemplos de compostos iônicos: cloreto de sódio, cloreto de potássio. Esses dois são exemplos muito clássicos, tá, de compostos iônicos. Porém, o cloreto de alumínio ele é classificado como um composto covalente. Geralmente, podemos classificar um composto como iônico se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior que 1,7. A diferença de eletronegatividade do cloro e do alumínio é de 1,55, ou seja, menor que 1,7. Logo, esse composto ele é classificado como covalente. Por isso, questão errada. O número 2 traz uma ligação química covalente entre dois átomos de diferentes elementos apresenta momento de dipolo diferente de zero. Até aqui está correto, pessoal. O que torna a molécula polar. Esse finalzinho não é necessariamente verdade, tá? Quando temos aqui uma molécula formada por dois átomos, se esses dois átomos são diferentes, vamos ter aqui um momento de dipolo diferente de zero, como essa molécula aqui de HCl. Porém, se eu tenho moléculas com mais de dois átomos, eu tenho que levar em consideração também a geometria da molécula.
Então, no caso aqui da molécula de CO2, a ligação oxigênio-carbono tem também, né, momento de dipolo diferente de zero. Mas, devido à geometria linear dessa molécula, o momento de dipolo resultante ele vai ser igual a zero. Logo, essa molécula vai ser apolar. Então, nosso gabarito aqui errado. O número 3 traz várias propriedades aqui da técnica de PCA, que é a análise de componentes principais. Diz que é um método exploratório de dados, está certo? Não supervisionado. Não supervisionado, como ele indica aqui, não é necessário utilizar amostras conhecidas ou amostras de teores conhecidos, tá? Além disso, a PCA ela é utilizada para verificar semelhanças e diferenças entre amostras, tá? Em uma PCA, a gente consegue identificar se uma amostra ela tem similaridade com outra por meio dos agrupamentos, tá? Então, essa alternativa aqui também está correta. Número 4, em um experimento fatorial completo de 2 níveis, avaliaram-se aqui a temperatura, a pressão e a concentração dos reagentes, em relação ao rendimento da reação, tá? Pessoal, se eu considerar aqui que cada fator, pressão, temperatura e concentração, tem 2 níveis, se eu testar todas essas condições, por exemplo, a pressão 1 com a temperatura 1 e a concentração 1, se eu fazer todas essas condições, eu vou precisar de pelo menos 8 experimentos, tá? Mas, né, durante a prova, vocês não precisam montar esse esquema, tá? Vocês podem usar essa equação aqui, onde N é o nosso número de fatores, tá? Como temos 3 fatores, temperatura, pressão e concentração, 2 elevado a 3, chegamos aqui a 8 experimentos. Então, o gabarito aqui é errado, porque ele afirma que são necessários 9, tá? A questão 5, agora falando sobre a teoria de ácido-base, de Lewis, ácido e base são espécies químicas, respectivamente receptoras e doadoras de par eletrônico. Então, tá certo, pessoal. O BF3, nesse caso, vai se comportar como nosso ácido e o NH3 vai se comportar como nossa base, porque é nosso doador de elétrons aqui. Dando continuidade, e na formação de complexo entre ligantes com pares de elétrons não ligantes e um metal de transição, aqueles atuam como base, ao passo que este atua como ácido. Pessoal, também está certo. Por exemplo, nesse caso, temos um cobre aqui atuando como nosso metal de transição, vai ser nosso ácido nessa reação de complexação. E o NH3, que atua aqui como nosso ligante, vai ser a nossa base, que tem pares de elétrons que vão ser coordenados aqui no nosso metal. Beleza? Então, gabarito aqui, certo. Questão 6. Ponto de fusão e ebulição são propriedades periódicas que crescem das extremidades para o centro da tabela, mas no sentido vertical depende do lado. Exatamente isso, pessoal. Dando continuidade, ele fala que na porção esquerda da tabela ele cresce de baixo para cima, que está certo, tá? E na porção direita, de cima para baixo, tá? Então, até aqui, tudo certo. E aí, dando continuidade, ele diz que os elementos com maior energia de ionização são da família dos gases nobres. Então, os gases nobres, de forma geral, têm, né, a maior energia de ionização. A energia de ionização, lá na tabela periódica, cresce da esquerda para a direita, né? Porém, né, essa alternativa ele indica que os gases nobres estão localizados no lado esquerdo da tabela, né? A gente sabe que está no lado direito. Então, gabarito aqui, errado. Questão 7. De forma geral, os metais apresentam baixa afinidade eletrônica, que está certo, baixa eletronegatividade também, e alto potencial de ionização. Pessoal, os metais, de forma geral, apresentam baixo potencial de ionização, ou seja, é necessário, né, pouca energia, ou é fácil remover um elétron, tá, de um átomo metálico no estado gasoso, devido, né, à tendência desses metais a perder elétrons, beleza? Então, nosso gabarito aqui é errado. É isso, pessoal. Obrigado, bons estudos e até a próxima. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à resolução do nosso simulado.
Eu me chamo Gabriel Braga, né? Também me conhecem como Gabriel Maranhão. Sou estudante de Engenharia Química, estou aí no último período da graduação. E tenho minha história no mundo dos concursos, né? Fui aprovado aí no concurso da PFOS e da PCPB para o cargo de perito criminal. Para quem quiser me seguir no Instagram, GB_Maranhão. Vamos para a questão número 8. A morfina é um remédio forte usado para o tratamento de dores intensas. A estrutura da morfina apresentada abaixo revela que ela é um composto orgânico pertencente ao grupo dos alcaloides, um subgrupo das aminas, o qual tem como característica a presença de um anel heterocíclico com a presença de nitrogênio. Sua estrutura também revela a presença de 5 carbonos quirais. Em face da estrutura apresentada e das informações trazidas, é correto afirmar que a morfina possui 32 isômeros opticamente ativos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o número de isômeros opticamente ativos se relaciona com a quantidade de carbonos quirais, de carbonos assimétricos, aqueles carbonos que possuem 4 ligantes diferentes. Então, a gente poderia olhar para a estrutura da morfina e procurar esses carbonos quirais, mas o próprio enunciado nos forneceu a quantidade de carbonos quirais. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Basta a gente lembrar que o número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos quirais. Então, 2 elevado à quinta vai dar o quê? 32, gabarito da questão correto. Existem 32 isômeros opticamente ativos. Então, aqui vamos abrir um parênteses, né, pessoal? Porque se ele falasse assim, a morfina possui 32 enantiômeros, aí a questão estaria o quê? Errada, porque só existe um enantiômero para cada estrutura. Só existe uma imagem especular para cada estrutura, né? Se você pegar a morfina e colocar ela no espelho, você vai ter uma imagem especular. Isso corresponde ao enantiômero da morfina. Beleza? O ferro, questão número 9. O ferro forma de preferência complexos com ligantes que se coordenam através de átomos de oxigênio. O complexo mais comum é o íon hidratado, né? Ferro coordenado a água. Ponto. Outro exemplo de complexo é o ferro coordenado a cianeto. Ambos os complexos apresentam coloração característica, a qual se relaciona com o comprimento de onda de absorção da luz visível. Então ele fornece o espectro eletromagnético e fala, diante do espectro eletromagnético apresentado acima, e sabendo que um dos complexos supracitados apresenta coloração vermelha, enquanto o outro apresenta a coloração púrpura, é possível afirmar que o complexo coordenado com a água apresenta coloração vermelha e o complexo coordenado com o cianeto apresenta coloração púrpura. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. A coloração dos complexos ela vai ter uma relação direta com o delta octaédrico, no caso aqui, se for uma geometria octaédrica, mas vai ter uma relação direta com o desdobramento dos orbitais do subnível D. Então, quanto maior for o desdobramento, né, do campo cristalino, então maior vai ser a energia necessária para promover a transição eletrônica de um elétron, né? E então o comprimento de onda absorvido, né, da luz visível, vai ter uma relação direta com a coloração, né, e por sua vez esse desdobramento do campo cristalino, ele depende do quê? Do ligante. Então aqui foram fornecidos dois complexos, um coordenado com a água e um coordenado com cianeto. Vamos lembrar da série espectroquímica e vamos ver que o cianeto está mais à direita, ele é um ligante de campo mais forte do que a água. Então, o ferro, por ser um metal de transição do primeiro período de transição, ele vai ter essa propriedade, né, de sofrer bastante, né, a gente variar bastante o desdobramento do campo cristalino dele quando a gente muda o ligante. Então, alterando o ligante para um ligante campo forte, né, indo da água para o cianeto, o delta octaédrico vai aumentar. E a gente precisa lembrar que a coloração vai se relacionar com o comprimento de onda de absorção da luz visível, ou seja, da energia necessária para a gente promover um elétron do T2G para o AG. Né? Então, a coloração vai estar associada com essa energia, esse delta octaédrico, a energia necessária para você promover a transição eletrônica de um elétron de um subnível T2G para um EG. Então, no cianeto, no caso do complexo coordenado com cianeto, o delta octaédrico vai ser muito grande. Se o delta octaédrico vai ser muito grande, você precisa de muita energia para tirar um elétron do T2G e mandar para um EG. Então, se a energia absorvida é muito elevada, o comprimento de onda absorvido ele é baixo, porque energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, para o caso do complexo do ferro coordenado com cianeto, é de se esperar que ele
precise de uma radiação eletromagnética um pouco ali para o púrpura, né, para o azul, né, porque é uma radiação que mais energética que você precisa. O comprimento de onda vai ser menor. Mas olha, Peguinha, então quer dizer que o complexo coordenado com cianeto vai ter coloração púrpura? Não, porque o comprimento de onda absorvido é diferente do comprimento de onda refletido. Lembra que as cores são complementares. Então, se a gente tiver uma coisa ali mais para o roxo, azul, isso quer dizer que o que a gente vai enxergar no mundo físico, no mundo real, vai ser complementar. Então, se tiver mais para o azul ali, vai estar mais para um vermelho, para um laranja. No caso, ele falou que vai ter um vermelho e um púrpura. Então, isso quer dizer que o complexo com o cianeto, ele vai estar ali mais ou menos absorvendo no verde, na região do verde, né, que é uma região mais energética também, ali perto do azul, e vai estar refletindo a cor complementar, que vai ser o vermelho. Por quê? Porque, mais uma vez, o cianeto ele é um ligante de campo forte, vai causar um desdobramento do campo cristalino elevado, né? E aí a energia necessária ela vai ser o quê? Elevada para promover essa transição eletrônica do elétron. No caso da água, né? Se a gente sabe que ela é um ligante de campo fraco, né? Quando a gente compara isso com o ferro coordenado o cianeto, a gente espera um desdobramento do campo cristalino menor. Então, a energia absorvida vai ser menor, o comprimento de onda absorvido vai ser maior. Então é de se esperar que esteja alguma coisa ali perto do laranja, como ele falou que é púrpura, a gente sabe que é mais ali no amarelo, né? Ele vai estar absorvendo ali no amarelo, né? A gente pode tirar essa dúvida pelo espectrozinho aqui das cores complementares. Vai estar absorvendo ali mais ou menos no amarelo, no laranja. E aí a cor complementar, né? A cor refletida vai ser uma coloração mais púrpura. Então a gente tem que associar essa ideia da questão do desdobramento, né, e a coloração dos complexos. Beleza? Então o gabarito da questão é errado, trocou, né, inverteu. Então, um ligante de campo forte absorve, o desdobramento vai ser maior, absorve mais energia, o comprimento de onda refletido vai ser menor. E a gente consegue fazer toda essa comparação com base no espectro eletromagnético. Uma comparação aí relativa entre as espécies, beleza? Questão número 10. Uma característica marcante dos elementos do grupo do zinco, aí fornece o número atômico do zinco, é de se apresentarem em um único estado de oxidação. Os metais de transição desse grupo formam complexos com ligantes de doadores O, N e S, e também formam complexos com aletos. Íons pequenos geralmente formam complexos mais estáveis, mas nesse grupo a regra é outra, pois complexos com mercúrio são muito mais estáveis que os complexos formados por zinco e cádmio. Um exemplo de complexo formado pelo zinco é o zinco coordenado também ao cianeto. Então, detalhes aí desse enunciado, né? Geralmente eles vão se apresentar em um único estado de oxidação mesmo, né? Que é o estado do 2+, né? E o que ele quis falar com esse texto é que o complexo ali com o mercúrio, né? Apesar dele ser maior, mais volumoso, ele vai ser mais estável. Então, a assertiva, apesar da possibilidade de formação de diferentes complexos, a energia de estabilização do campo cristalino, C, é igual a zero para todos os complexos formados por metais do grupo do zinco. E aí, pessoal, primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né, é na distribuição eletrônica, né, do zinco ou dos metais de transição que estão ali no grupo do zinco. Ó, se a gente pegar o exemplo do zinco, né, ó, na verdade, bora avaliar o estado de oxidação dele aqui, né? Nesse complexo, por exemplo, do zinco coordenado ao cianeto, a carga é 2-. Cada cianeto contribui com a carga de -1. Então, é de se esperar que a carga, o estado de oxidação do zinco, né, seja mais 2, né? 2+. O estado de oxidação do zinco é 2+, como eu tinha falado aqui brevemente, né, no enunciado, mas a gente confirma, né, pelo exemplo que ele deu, né, do complexo. E aí vamos lembrar da distribuição eletrônica do zinco. Ó. A gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, ó, se o estado de oxidação é 2+, esse 4s2 ele é cortado, né? A gente perde esses 2 elétrons quando a gente tem esse estado de oxidação 2+. E aí sobra 3d10. O que isso quer dizer, né? Que se a gente pensar em qualquer desdobramento, né, qualquer que seja a geometria, se a gente tem 10 elétrons para preencher, a gente vai ter um preenchimento simétrico. O que a gente colocar nos orbitais de menor energia, a gente também vai ter que colocar nos orbitais de maior energia. Poderia pensar até na própria TLV, se a gente preencher lá na TLV, os orbitais D,
aí vai ficar tudo emparelhado, todo o subnível dele vai estar completo. Então, a energia de estabilização do campo cristalino, a energia que ele ganha por formar um complexo, na verdade, a energia que ele libera ao formar um complexo, a estabilidade que ele ganha ao formar um complexo, ela vai ser igual a zero, né? E não, isso se repete, né, para todos os metais do grupo do zinco. Por quê? No grupo do zinco, tudo vai terminar em D10. Então, zinco, cádmio, mercúrio, como eles terminam em D10, para ambos, né, para ambos, para os três, aí vai ter energia de estabilização do campo cristalino sendo igual a zero. A EEC é igual a zero, porque justamente a gente tem aí a distribuição eletrônica terminando em 3D10, beleza? Aqui, ó, um exemplinho, ó. Se a gente tivesse um campo, uma geometria octaédrica, então quando a gente fosse fazer o preenchimento, né, dos orbitais TG2 e E2, né, depois de quebrado a egenerescência, a gente veria, ó, que não há ganho de estabilidade, não há energia liberada na formação do complexo. Por quê? A gente preencheu simetricamente o T2G e o EG. Então, a EEC é igual a zero. Beleza? Gabarito da questão correto. O modelo cinético dos gases propõe um modelo quantitativo que pode ser usado para predições numéricas acerca do comportamento dos gases perfeitos. Acerca das hipóteses trazidas por esse modelo, avalie a afirmativa abaixo. As moléculas de um gás possuem volume desprezível e não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões inelásticas. Então, ó, vamos lembrar aqui das considerações, né, do modelo cinético. Vamos lembrar. As partículas dos gases elas estão em movimento constante e contínuo. As moléculas de uns gases são pontos infinitesimais pequenos, né? O volume das partículas é desprezível. As partículas se movem em linha reta até colidirem. As moléculas não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões. Não há interações intermoleculares. As colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, pois não há perda de energia durante as colisões. E as partículas possuem apenas energia cinética, de modo que a temperatura é proporcional à velocidade média das moléculas de um gás. Então, ó, diante disso tudo que a gente falou, vamos avaliar a assertiva de novo. As moléculas de um gás possuem volume desprezível, verdadeiro, ó. A gente leu aqui, ó. Moléculas de um gás são pontos infinitesimalmente pequenos. O volume das partículas é desprezível. Então a gente lida como se fossem pontos, né, adimensionais. E não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões inelásticas. Não influenciam nas outras também, ó. As moléculas não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões. Também está verdadeiro. Mas olha o finalzinho. Durante as colisões inelásticas. Não, né, pessoal? Durante as colisões elásticas, né? Por quê? A gente não vai ter perda de energia durante esses choques. Beleza? Então o gabarito da questão está errado. Vamos para a próxima. Questão 12. Uma reação química que apresenta ΔH mais 50 kJ e ΔS mais 50 joules por Kelvin na menos 1 será espontânea em temperaturas superiores a 1000 Kelvin. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, como é que a gente avalia a espontaneidade de uma reação, né? Geralmente a gente vai olhar para o ΔG. Se o ΔG ele for igual a zero, a gente vai ter uma reação em equilíbrio. Se o ΔG for menor que zero, a gente vai ter uma reação espontânea. E se o ΔG for maior que zero, a gente vai estar diante de uma reação não espontânea. Beleza? Então, como é que a gente calcula esse ΔG? A gente sabe que ele é uma função de estado que depende da variação de entalpia e da temperatura e do ΔS. Então, se a gente imaginar inicialmente uma condição de equilíbrio, o nosso ΔG vai ser igual a zero. Então, para esse tipo de questão, a gente primeiro pensa na situação de equilíbrio e depois a gente avalia a espontaneidade ou não. Então, o ΔG sendo igual a zero, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ΔH, né, que a gente viu que é mais 50 kJ, né? Então, toma cuidado, pessoal. A entropia está em Joule em Kelvin na menos 1. A entalpia está em kJ. Então, esse cuidado a gente tinha que ter na hora de fazer essa questão, tá? Então, convertemos o ΔH para kilojoules, né? Ficou 50.000 joules, menos a temperatura vezes a variação de entropia, que é 50 joules por Kelvin na menos 1. Né? Então, isolando esse T, né? Sabendo que na condição de equilíbrio ΔG igual a zero, a gente vai ter a temperatura igual a 1000 kelvins. Ora,
Se a temperatura é igual a 1000 kelvins numa condição de equilíbrio, quais são as situações que eu posso ter a partir disso? Eu posso sair do equilíbrio, tornando a reação não espontânea, ou eu posso sair do equilíbrio tornando a reação espontânea. Então, ó, se eu aumento a minha temperatura, esse termo negativo aqui, ele vai ficar mais negativo. Se esse termo vai ficar mais negativo, a minha função de estado ΔG, ela vai ficar mais negativa. Então, a partir do 1000 Kelvin, se eu for para 1001 Kelvin, esse termo aqui ele vai ficar mais negativo, vai ganhar do termo positivo do ΔH, e a minha função de estado ΔG ela vai ficar mais negativa. Se a minha função de estado ΔG fica mais negativa, eu estou caminhando para espontaneidade. Se eu diminuo a minha temperatura, ó, estou no equilíbrio 1000 Kelvin, estou no equilíbrio. Diminuo para 9999 Kelvin. 9.999 Kelvin. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tornando esse termo aqui menor do que esse termo positivo. Então, esse termo positivo vai ganhar desse termo negativo, porque eu diminui a temperatura, e o termo positivo vai ganhar. Se o termo positivo ganha, então isso quer dizer que o meu ΔG ele vai ser mais positivo. Então, para eu caminhar para a espontaneidade, eu precisaria o quê? Que esse termo negativo ele ganhasse, e para ganhar, a temperatura precisa ser maior que 1000 Kelvin. Então, o gabarito da questão, ó, correto, será espontâneo, temperaturas superiores a 1000 Kelvin. Beleza? Vamos para a última, né? Esse negocinho saiu errado, mas tudo bem. Caso uma máquina térmica que opera em ciclos receba 1.680 joules da fonte quente e realize um trabalho de 400 calorias, seu funcionamento contraria a segunda lei da termodinâmica, que dá o dado aqui de uma caloria igual a 4,2 joules. Beleza? Então vamos lá anotar aqui os dados. Primeira coisa que a gente precisa ligar também na questão de conversão de unidades, a gente vai ter o calor fornecido em joules e o trabalho fornecido em calorias. Então a gente precisa transformar um dos dois. No caso aqui eu escolhi transformar o trabalho, né, para joules, né? Então a gente vai ter 1.680 joules de trabalho. E aí perceba uma coisa, o calor que eu estou fornecendo, ele é igual ao trabalho que está sendo realizado. Ora, se a gente pensasse na primeira lei da termodinâmica, não haveria problemas, porque pela primeira lei da termodinâmica, todo o calor que eu forneço pode ser transformado em trabalho. Basta que eu zere esse meu termo, né, chamado ΔU, chamado energia interna. Se a energia interna for igual a zero, eu vou ter uma condição em que o meu calor fornecido vai ser todo convertido em trabalho. Então, pela primeira lei da termodinâmica, não há do que se falar em contradição, porque eu posso transformar todo o calor que eu recebo, né, no caso aqui ele está recebendo uma fonte quente para realizar esse trabalho, eu posso transformar esse calor todo em trabalho, né? Não há problemas. Mas a segunda lei da termodinâmica ela vai falar o que para a gente? Não é possível transformar todo calor em trabalho. Então não importa, né, o quão eficiente seja a minha máquina térmica, se eu pegar esses 1.680 joules, né, de calor e fornecer para a minha máquina térmica, eu não vou conseguir transformar todo esse calor em trabalho. Não adianta. E o porquê disso, né? Se relaciona com a natureza da própria entropia, né, pessoal? Porque se a gente fornece calor, uma parte dessa energia do calor vai ser utilizada para a gente causar desordem ali no sistema, que é a nossa variável que a gente conhece como entropia. Então, sim, de fato, se ela realiza esse trabalho com essa quantidade de calor, seu funcionamento contraria a segunda lei da termodinâmica, porque nem todo calor ele pode ser transformado em trabalho. Gabarito da questão, correto. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado e espero que tenham curtido a resolução, o simulado e boa sorte nas próximas questões. Olá, pessoal. Aqui é a Alicia, sou mestre em Química pela Universidade Federal do Ceará e vou continuar aí a resolução das questões do simulado. Questão 14 para perito química e 13 para perito farmácia. Considerando-se que a banda de absorção do dicromato apresenta absortividade molar de 5 vezes 10 a quarta mol, vezes litro a menos 1, centímetro a menos 1, e que a absorbância medida para esta banda na amostra analisada foi de 8,1, e sabendo que a célula utilizada tem 1 metro de caminho óptico, conclui-se que a concentração do dicromato na amostra era de 4,2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, para resolver essa questão, utiliza-se a lei de Lambert-B, em que a absorbância é igual ao epsilon, que é a absortividade, vezes B, que é o comprimento da célula, vezes C, que é a concentração.
É importante notar que o caminho óptico está em metros e a absortividade está em centímetro, então é necessário aí a transformação de unidade de metro para centímetro. E só assim, esses valores serão aplicados na fórmula e a concentração é 1,62 vezes 10 a menos 6 mol por litro, ou seja, o gabarito está errado. A fluorescência envolve a transição entre o estado eletrônico excitado singleto e o estado fundamental singleto, correto, afirmativo correto. Por isso apresenta tempos de vida mais longos, errado, né? A fluorescência ela apresenta tempos de vida mais curtos. E na fosforescência, a transição envolve o estado eletrônico excitado tripleto e o fundamental singleto, está correto. Então, o tempo de vida é mais curto, errado, o tempo de vida é mais longo, justamente por haver aí uma mudança no número quântico que ocorre no cruzamento entre sistemas, ocasionando aí um tempo de vida mais longo para a fosforescência. Portanto, o gabarito está errado. Próxima questão. Um litro de solução contém 2,48 gramas de ácido carbônico e 33,6 gramas de bicarbonato de sódio. O pOH dessa solução tampão é maior do que 7. Então, para resolver questões de solução tampão, utiliza-se a equação de Anderson-Rosenberg, onde pH é igual ao pK mais o log da base conjugada dividido pelo seu ácido. Então, a questão ela fornece aí dados de massa, então é necessário transformar esses dados para concentração molar ou número de mols. E só assim aplicar na fórmula, onde obtemos um pH é igual a 7,35. Porém, a questão ela pede o pOH. Então, sabendo da relação que pH mais pOH é igual a 14, temos que pOH é 6,65, ou seja, o pOH dessa solução tampão é menor do que 7. Portanto, gabarito errado. Ao adicionar íons H+, a concentração de CO2 aumentará, pois o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Segundo o princípio de Le Chatelier, qualquer perturbação ocorrida no equilíbrio, o sistema irá deslocar no sentido contrário, a fim de anular ou diminuir essa perturbação. Portanto, se aumentou a concentração dos produtos, o sistema, o equilíbrio, será deslocado para os reagentes, para a esquerda. Portanto, o gabarito está correto. A uma temperatura de 2000 kelvins, a constante de equilíbrio K para a formação de NO a partir de N2 e O2 é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Supondo que a 2000 Kelvin há essas concentrações aí dos reagentes e dos produtos, a reação não estaria em equilíbrio e irá favorecer a formação dos produtos. Então, primeiramente, calculamos o quociente da reação, que é a divisão entre é igual a produtos dividido pelos reagentes, obtendo que é igual a 2,09 vezes 10 a menos 3, ou seja, realmente a reação ela não está em equilíbrio, só que o Q, quociente da reação, é maior do que o K, ou seja, o numerador é mais alto, ou seja, os produtos é mais alto, que os reagentes. Então, nesse caso, a reação irá se deslocar favorecendo os reagentes. Então, portanto, o gabarito está errado, pois não favorece os produtos, e sim os reagentes. Próxima questão. Uma determinada amostra em solução aquosa foi tratada com solução de ácido clorídrico, formando um precipitado de cor branca. Ao adicionar água quente, manteve-se na forma de precipitado. Em seguida, foi adicionado hidróxido de amônio, que promoveu a solubilização desse precipitado. Posteriormente ao sobrenadante, foi adicionado ácido nítrico, formando assim novamente um precipitado branco. Confirma-se a presença de mercúrio na amostra analisada na forma de mercúrio, mercúrio zero, ou amido cloreto de amônio. Amido cloreto de mercúrio. Através da amostra analítica de cátions, o grupo 1, observamos que, com a adição de ácido nítrico, há sim a formação de precipitado branco, mas é o cloreto de prata que é formado. Então, há presença de prata e não de mercúrio na amostra analisada.
Portanto, o gabarito está errado. O espectro de infravermelho do LCD, a estrutura é apresentada abaixo, deve apresentar uma banda relativa a estiramento C-O, que é a banda ali da carbonila, que está em torno de 1820 a 1630. Outras duas bandas relativas a C dupla C do anel aromático, uma banda fraca e outra de intensidade média, né, de 1600 a 1650 e 1450 a 1500. Uma banda de estiramento CN e uma banda de estiramento NH, né, de torno de 3.400 a 3.140. Ou seja, a questão está correta. Pessoal, meu nome é Thalita, eu sou formada em Química Industrial pela Universidade de Brasília e sou monitora do professor Diego, tá? Na monitoria de concursos e também no Estratégia Concursos. Na primeira questão, né, eu vou estar respondendo, então, umas questões dos simulados com vocês, da parte de Química Orgânica. Na primeira questão, ele fala sobre a síntese da talidomida. O primeiro item, o que vai falar? Vai afirmar que nessa reação aqui, ó, nessa reação de síntese da talidomida, na primeira etapa, vai ocorrer duas reações de substituição nucleofílica, né? Se a gente olhar o mecanismo dessa reação, a gente vai ver que está correta. Na primeira parte, vai ocorrer uma reação de substituição nucleofílica, sim, né, na carbonila. Lembrando que aqui eu tenho um nucleófilo que vai atacar, então, a carbonila e vai ocorrer uma reação de substituição nucleofílica acílica, né, porque eu tenho um derivado de ácido carboxílico aqui. Só que a reação ainda não termina aí, formou um produto que vai ainda ocorrer outra reação de substituição nucleofílica, só que agora vai ser intramolecular, né? Porque vai ser da mesma molécula, formando, então, o intermediário. O próximo item, ele quer saber como que eu posso formar, né? Como que eu posso sintetizar esse substrato aqui, né? Que é o anidrido fatálico, né? Ele quer saber como que eu vou sintetizar esse composto. O anidrido, em geral, a gente pode obter o anidrido através de uma reação de desidratação de ácidos carboxílicos, certo? Então, eu coloco no meu reacional ácidos carboxílicos e ocorre, então, a reação de desidratação. Só que nesse caso, vai ocorrer o quê? A desidratação na mesma molécula, porque eu tenho uma molécula que apresenta dois ácidos carboxílicos. Então, vai ocorrer uma desidratação aqui para formar, então, o anidrido fatálico. Formando, então, o anidrido fatálico. Então, esse item está correto, né? O anidrido fatálico pode ser obtido, sim, pela desidratação desse ácido aqui carboxílico. No próximo item, ele é um pouco mais teórico, né? Ele quer saber, no intermediário aqui, ó, qual é a carbonila mais reativa. Ou seja, qual é a carbonila que tem maior densidade de carga positiva ou menor densidade de carga negativa, né? Aquela carbonila mais dura, que é parcialmente carregada, né? Positivamente. Se a gente comparar aqui, ó, aqui eu tenho o nitrogênio e aqui eu tenho o ácido carboxílico, né? Eu tenho o oxigênio ligado à carbonila. Como aqui eu tenho o oxigênio ligado à carbonila, essa carbonila vai ser mais reativa. Por quê? Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, por efeito indutivo, ele puxa mais densidade eletrônica. Outro fato também, para tornar essa carbonila mais reativa, é que o nitrogênio da amida, aqui nesse caso, pode fazer o quê? Os pares de elétrons não compartilhados, não ligantes do nitrogênio, podem se conjugar aqui por ressonância com a carbonila, tornando ela mais estável, né? Então, menos reativa. E nesse caso, o nitrogênio fica com a carga positiva. Lembrando que ele comporta melhor essa carga positiva porque ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Tornando, então,
o item correto, porque ele fala que as carbonilas, do ácido carboxílico, são mais reativas. E sim, é verdadeiro. A próxima questão, ele fala um pouquinho sobre a história da talidomida, né, que tem 2 etiômeros, que foi muito utilizado no medicamento para grávidas, né, só que um hematiômero, ele provocava malformação no feto. Aí fala que vão dar uma contextualizada. Aí na primeira questão, ele quer saber se a talidomida, ela é solúvel em água, né? Se ela possui alguma solubilidade em água. A gente, para saber se a talidomida ela é solúvel em água, a gente precisa olhar se essa molécula aqui, ela é polar ou apolar. No caso da talidomida, ela vai ter tanto um caráter apolar quanto um caráter polar, né? Lembrando que o caráter polar é por causa dos átomos de nitrogênio e oxigênio, que são mais eletronegativos, e o caráter apolar é devido a essa cadeia carbônica aqui, né? Então, como a talidomida ela tem tanto um caráter apolar como um caráter polar, ela vai ser levemente dissolvida em água, né? Vai ser limitadamente, falando corretamente. Vai ter uma certa solubilidade em água, porque ela tem um certo caráter polar, e a água, sim, a água é um solvente polar, né? Um solvente prótico. Além disso, se a gente observar aqui na talidomida, ela tem um nitrogênio ligado a um hidrogênio, ou seja, ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água, tornando ela mais solúvel, tá? Mas ela tem uma solubilidade limitada por causa dessa parte polar da molécula, né? Que não é solúvel em água. O próximo item, ele quer saber se a fórmula da talidomida, né? A fórmula molecular, ela é dada por isso. Mas, se a gente olhar a molécula e contar todos os átomos, né, de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio e oxigênio, a gente vai chegar nessa fórmula molecular. Ou seja, eu tenho 10 hidrogênio e não 9. Então, o item está errado. Aqui é de identificação de funções orgânicas, ou seja, ele quer saber quais são as funções orgânicas da talidomida. Se a gente observar aqui, a talidomida contém a função orgânica amida e não contém a função cetona, né, gente? A função cetona, eu tenho uma carbonila ligada a 2 átomos de carbono. Então, o item está errado. Último item. Ele quer saber se a geometria molecular dos carbonos da carbonila é trigonal planar e tetraédrica. A gente tem que olhar a hibridização dos carbonos. Os carbonos, eles possuem hibridização sp2 e sp3. Isso quer dizer que o carbono que possui hibridização sp2 possui a geometria trigonal planar. Então, tá certo. Os carbonos da talidomida, deixa eu observar aqui, possuem geometria, então, trigonal planar. E a gente também vai ter átomos de carbono com geometria sp3. Por isso, então, a gente vai ter geometria tetraédrica também. Aí também eles querem saber se o oxigênio possui hibridização sp2. E sim, gente, todos os oxigênios ligados aqui na talidomida possuem hibridização sp2. Então, o gabarito está correto. Oi, pessoal, tudo jóia? Eu sou a professora Desirê Salles e hoje eu vou explicar algumas questões do simulado para vocês. Então, vamos lá. Eu não vou ler os textos introdutórios, tá? Porque na maioria das vezes não precisam. Então, a gente vai direto para as assertivas. A primeira delas fala aqui. Considere que 1 grama de amostra de solo seja analisado e que a massa de óxido de ferro formada após a calcinação tenha sido igual a 300 miligramas. Nessa situação, a porcentagem em massa de ferro na amostra de solo é inferior a 30%. Bom, tem 2 formas de resolver essa questão. A primeira é uma forma bem mais rápida, que é você analisar de forma mais abrangente os dados que estão sendo dados.
os dados, né? Os dados que estão sendo fornecidos. Então, por exemplo, se eu tenho 300 miligramas de óxido de ferro em 1 grama da amostra, 300 miligramas é o quê? É 0,3 grama. Então, isso já representa 30% da amostra. Se num composto que possui 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de ferro, ele já representa 30% da amostra, o ferro, que é só um componente dessa substância, ele com certeza vai ter uma porcentagem inferior. Ele com certeza vai representar menos do que 30% da amostra. Então, aí você já consegue matar a questão. A resolução rápida é essa. Se 300 miligramas já são 30% de 1 grama, então a massa de ferro contida ali com certeza vai ser menor do que 30%. Ok, se você quiser fazer os cálculos para confirmar, aí você vai usar a massa molar do óxido de ferro, que é 160 gramas. Nessa massa molar, ou seja, em 1 mol desse composto, quanto de ferro que eu tenho? 112 gramas. Aí, quanto que eu produzi do composto total? 0,3 grama. Então, dentro dessa massa de 0,3 gramas, quanto que eu tenho de ferro? X. Aí você monta a regra de 3, multiplica cruzado, 0,21 gramas. Então, equivalem ao quê? 21% da amostra inicial, portanto, menor do que 30%. Existem essas duas maneiras. Então, gabarito certo. A próxima, eu não vou ler eu não vou ler os textos introdutórios, tá, gente? Porque eles geralmente são bem extensos e, na maioria das vezes, a gente não vai precisar desse texto introdutório para responder as assertivas. Já fica aí a primeira dica do CESP. É claro que um texto introdutório, ele geralmente vem junto com umas 5 questões, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso. E talvez em alguma dessas assertivas, ou em algumas, você vai precisar de informação que está ali no texto introdutório. Mas, muitas vezes, não. Então, às vezes, você perde tempo lendo o texto, sendo que quando você vê a assertiva, você vai ter que voltar no texto de qualquer forma. Então, qual que é a dica? Vai direto para a assertiva. Se der para você resolver ali, só com aquelas informações, boa, bola para frente. Se você precisar voltar no texto introdutório, aí você já volta com aquele objetivo, com aquele foco de encontrar alguma informação específica. Isso vai te trazer muito mais agilidade na hora de resolução da prova. Então, vamos lá. O que está falando? Está falando de uma fez uma operação e aí depois, né, titulou aquela quantidade. E está falando que das informações da tabela, olha só, a tabela, ela mostra o quê? 3 indicadores e as suas respectivas faixas de viragem. Beleza. Fala que das informações da tabela, a gente pode inferir que o azul de bromotimol é o indicador que ocasiona o menor erro de titulação na titulação entre as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, professora, mas eu uso fenolftaleína no meu laboratório. Beleza. Essa questão, ela é meio que uma pegadinha. Por quê? Muitas vezes o que a gente usa na prática não necessariamente é aquele melhor composto na teoria. Ele talvez tenha outras vantagens que tornam a utilização dele melhor no cotidiano do laboratório, mas não necessariamente na teoria ele é o melhor. Olha só nesse caso. Quando eu estou fazendo uma titulação entre o ácido forte e base forte, o pH do ponto de equivalência é 7. Então, o melhor indicador é aquele que se aproxima mais do ponto de equivalência. Por quê? Porque ele vai ter o menor erro. O que é o erro? É o volume do ponto final menos o volume do ponto de equivalência. Então, se esses dois pontos eles se aproximam, o erro vai ser o quê? Menor. Então, se eu tenho um indicador com uma faixa em que o pH do ponto de equivalência daquela titulação está dentro dessa faixa de viragem do indicador, melhor. Menor vai ser o erro. Então, olha só, o azul de bromofenol, deixa eu colocar meu ponteiro aqui. O azul de bromofenol, a faixa de viragem dele é muito ácida.
Porque o ponto de equivalência de uma titulação ácido forte, base forte, é em pH 7. O azul de bromotimol, ele tem uma faixa de viragem perfeita. Por quê? O pH 7 está bem aqui dentro, ó. Já a fenolftaleína é um pH maior. Então, ou seja, na teoria, o indicador que vai me dar o menor erro da minha titulação é o azul de bromotimol. Então, gabarito certo. Agora vem a questão, por que então a gente usa a fenolftaleína no laboratório? Por dois motivos. A viragem dela ela é mais visível, é melhor, é mais fácil de ser utilizada na rotina cotidiana do laboratório, porque você tem de incolor para rosa. Então, é muito fácil a visualização. Tem alguns indicadores que a visualização ela é muito tênue, sabe? É quase que você não tem de uma cor para outra, você tem uma faixa ali que vai mudando até mesmo a intensidade de uma cor para outra. Então, isso torna muito pouco prático o uso desses indicadores. Então, é por isso que a fenolftaleína ela é utilizada. E, além disso, por mais que o pH da faixa de viragem dela seja um pouco acima do pH de equivalência, aquela faixa ela ainda está dentro do quê? Da região de inflexão da curva de titulação. Então, ela pode ser utilizada. O erro não é tão grande a ponto de tornar inviável a sua utilização. É um erro maior do que o azul de bromotimol, sim, mas, levando em consideração todo o custo-benefício, é melhor utilizar a fenolftaleína no dia a dia. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Está falando que o quê? Se o volume gasto da solução padrão de hidróxido de sódio foi 6 ml, então o teor de grupos funcionais básicos na amostra é superior a 0,6 milimol por grama. Olha só, nesse daí a gente vai ter que voltar no texto. Eu não vou ler ele, não, mas eu vou explicar. O que ele fez? Pegou lá o carbono ativado, uma amostra de 1 grama, e reagiu durante 24 horas com 50 ml de HCl 0,1 mol por litro. Beleza. Filtrou, e aí o que saiu ali, o que sobrou, o que não ficou retido, né? Você pegou 10 ml e titulou com NaOH, 0,1 mol por litro também. Então, o que eu vou encontrar nessa solução que sobrou? Eu vou encontrar o HCl que não reagiu com o grupo básico, com os grupos básicos do carbono ativado. E aí, depois eu faço o quê? Uma subtração do que eu coloquei com o que eu encontrei ali na titulação. Pegou? Vamos lá, nos detalhes aqui. Ó, a primeira informação importante, a amostra inicial ela era de 1 grama. Por quê? Porque eu vou querer o teor de grupos básicos nessa amostra. Então, eu tenho que saber qual é a massa dessa amostra, 1 grama. Aí, os cálculos, ó. Primeiro, adicionou 50 ml de HCl 0,1 mol por litro. Isso equivale a o quê? 5 milimol de HCl. Como que eu cheguei nesse número de mols, né? Nessa quantidade de matéria de ácido? Pela fórmula, ó, o número de mols é concentração vezes volume. Concentração de 0,1 vezes um volume de 50 ml. Então, eu vou achar o quê? 5 milimol de HCl. Aí, depois da reação e depois da filtração, eu recolhi 10 ml e titulei com NaOH 0,1 e gastei o quê? 6 ml de NaOH. Se a minha concentração de base era 0,1 e eu gastei um volume de 6 ml, então isso quer dizer que o número de mols de NaOH gastos na titulação foi de 0,6 milimol. Se a reação ela é de 1 para 1 de HCl com NaOH, então isso quer dizer que se eu gastei 0,6 milimol de NaOH, eu tenho 0,6 milimol de HCl. Só que em que? Na alíquota de 10 ml. A minha solução o meu volume inicial era de 50 ml. Só que eu peguei só 10 para fazer a titulação. Então, se eu tenho 0,6 milimol de ácido naqueles 10, quanto que eu vou ter naqueles 50? Aí faz uma regra de 3, você vai achar o quê? 3 milimol de HCl.
Então, isso quer dizer que depois da reação do HCl com o carbono ativado, sobraram 3 milimol de HCl. Então, quanto que reagiu com o carbono? O que eu tinha 5 menos os 3. Então, isso quer dizer que reagiu com carbono ativado 2 milimol. Se eles falaram no enunciado que é de 1 para 1 a reação do carbono ativado com HCl, então isso quer dizer que eu tinha 2 milimol de grupos funcionais básicos na amostra. 2 milimol, e a amostra era de 1 grama, então eu tenho 2 milimol de grupos básicos por grama. Esse que é o teor. Na verdade, no enunciado não fala que é de 1 para 1 o da amostra com HCl, não. Só fala o teor de grupos funcionais básicos. Mas o HCl eu sei que libera só um hidrogênio. Então, isso quer dizer que o número de grupos funcionais básicos vai ser o mesmo de HCl, independente se foram mais moléculas, né? Independente se foi uma área maior, né? Área que eu digo área superficial, né, do carbono ativado, que provavelmente estava pulverizado, né. Então, isso quer dizer que o teor de grupos funcionais básicos é 2 milimol por grama. Isso é superior a 0,6? Sim, é superior a 0,6. Então, assertiva correta, gabarito certo. Vamos lá para a próxima, ó. Fizeram uma corrida cromatográfica. Fizeram uma corrida cromatográfica de acordo com uma rampa de aquecimento do forno, e encontraram esse cromatograma aí, com esses picos e os respectivos tempos de retenção. Então, beleza. A primeira assertiva é: a utilização de uma rampa de aquecimento no forno, em geral, melhora a resolução dos picos, gerando picos mais finos e mais separados uns dos outros. Isso tá certo? Tá certinho. Exatamente. Na verdade, esse é um dos principais motivos de se utilizar uma rampa de aquecimento. É você aumentar a resolução no seu cromatograma. O que significa picos mais resolvidos? São picos mais bem separados. Ou seja, se eles estiverem finos e mais separados uns dos outros, eles estão mais resolvidos. Isso significa a resolução do cromatograma. E quando eu utilizo uma rampa de aquecimento, isso acontece. É, na verdade, um dos principais motivos de se utilizar. Qual que é uma vantagem? Qual que é uma desvantagem de utilizar a rampa de aquecimento? O tempo da corrida acaba sendo maior. Então, isso pode ser um transtorno. Só que se você precisa de um cromatograma com uma resolução melhor, então vale a pena, né? Gabarito certo. Essa daqui é meio que uma pegadinha, olha só. Os dados apresentados indicam que o tempo total da corrida cromatográfica é superior a 27 minutos. Quando a gente olha para o cromatograma aqui, o último composto, composto 10, ele saiu antes de 27. Aí você pode pensar, então minha corrida tem menos de 27. Opa! A corrida não necessariamente ela não está diretamente proporcional ao tempo de retenção dos picos. É claro que você não vai fazer uma corrida de 60 minutos, sendo que seu último composto sai a 10 minutos. Aqueles outros 50 minutos ali, eles vão ser o quê? Gastar o seu gás à toa. Então, assim, gastar sua coluna à toa. Claro que se o tempo da corrida ele é mais ou menos de 40 minutos, vamos supor, você espera que o pico, o último composto, ele saia próximo ali, 30 minutos, 33 minutos, mais ou menos, só que não necessariamente você pode fazer essa relação. Ela não é uma relação matemática, vamos dizer assim. Então, como que eu descubro qual que é o tempo da minha corrida? Pela rampa de aquecimento. Aí sim, olha só. Quais foram as temperaturas dadas? No início, ficou a 100 graus Celsius por 5 minutos,
depois teve esse aumento até 160, depois uma outra velocidade de aumento até 245, e depois mais uma até 280. Então, o que a gente vai fazer os cálculos? Olha só, eu gastei 5 minutos inicialmente. Aí, depois de 100 até 160, a variação de temperatura aqui foi 60. Eu variei 60 graus Celsius numa taxa de 25 graus Celsius por minuto. Então, se eu divido a variação de temperatura pela taxa de aquecimento, eu vou ter o quê? Os minutos gastos ali, naquele aquecimento. Faço isso com todos os outros, e aí eu somo esses minutos e vou ter o quê? O tempo final da corrida, 30 minutos. Então, 30 minutos é superior a 27? Sim, é superior. Gabarito certo. Vamos lá para a assertiva. De acordo com a teoria das colisões, uma diminuição na temperatura de reação ocasiona diminuição no número total de colisões entre as espécies reagentes, mas não interfere na fração de colisões efetivas. Gente, olha só, se eu diminuo a temperatura de reação, eu vou diminuir a movimentação das espécies. Então, isso, consequentemente, faz com que o número total de colisões diminua, porque elas estão o quê? Se movimentando menos, então elas vão colidir menos. E se elas vão colidir menos, a taxa, a fração de colisões efetivas, naturalmente também vai diminuir. Porque a fração de colisões efetivas, ela é diretamente proporcional ao número de colisões. Se eu tenho 20% de colisões efetivas, e eu tenho 100 colisões ou 1000 colisões, em qual cenário que eu vou ter mais colisões efetivas? No cenário em que eu tenho 1000 colisões. Então, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo sim o número total de colisões e diminuo também a fração de colisões efetivas. Então, por isso que essa questão, o gabarito é errado. E aqui, para finalizar, se a reação de desidratação de um alqueno ocorre de acordo com a cinética de primeira ordem, então o gráfico da concentração do alqueno em função do tempo terá aspecto conforme indicado no gráfico a seguir. A maioria das questões de cinética, gente, elas não envolvem, a maioria das questões não envolve muitos cálculos. É geralmente ou aplicação de fórmula, ou então análise de gráfico, ou análise da fórmula também, já caiu no CESP assim. É bem assim, bater o olho e saber. Inclusive, a maioria das questões do CESP são assim. Elas não envolvem cálculos muito extensos. A maioria é análise de gráfico, ou análise de fórmula, ou simplesmente uma aplicação de uma fórmula pequena lá. Então, olha só, esse gráfico está relacionando o LN da concentração final pelo tempo. Isso daqui é um gráfico de primeira ordem. Exatamente, certinho. E aqui, duas informações importantes. No tempo zero, eu vou ter o LN do quê? Da concentração inicial. A reação não começou ainda. E a inclinação do gráfico, ela me dá o quê? A constante cinética. Não é a constante de equilíbrio termodinâmico, igual a gente vê lá no equilíbrio químico, não. Aqui é a constante cinética. Beleza, gabarito certo. Aí eu coloquei aqui, só para finalizar, uma revisão final de cinética. O que você precisa levar para a prova? As equações e os gráficos que você precisa levar para a prova. Esse que eu tirei do Atkins. Na última prova da PCPB, caiu exatamente a aplicação dessa fórmula aqui, do tempo de meia-vida para uma equação para uma reação de segunda ordem. Dava para fazer sem a aplicação direta da fórmula. Não dava muita conta, mas você tinha que calcular a concentração, quando que chegava a concentração até a metade, qual que era, e o tempo, né? Para você calcular o tempo de meia-vida. Mas se você já tivesse a equação na cabeça, ó, era só pegar o K
multiplicar pela concentração inicial e fazer um sobre. Achava o tempo de meia-vida. Assim, ó. Então, essa tabela aqui, muito importante de você levar para a prova. O gráfico de uma reação de ordem zero, ele vai relacionar simplesmente a concentração final pelo tempo. O de primeira ordem aqui o eixo Y é o ln. E no de segunda ordem, o eixo Y é 1 sobre a concentração final. Beleza? Então é isso. Espero que tenha tirado as dúvidas sobre essas questões. Qualquer outra pergunta que vocês tiverem, podem fazer. Estamos aqui à disposição. Bons estudos. Tchau! Pessoal, estou de volta aqui para comentar as últimas questões do simulado. Espero que vocês tenham ido bem até aqui, tá? E para quem ainda não me conhece ou não me segue, eu deixo aqui os meus contatos, tá? Segue a gente lá pelo Instagram, Telegram e também no YouTube. A gente passa várias dicas aí de estudo de química. Vamos aí para a primeira questão que ficou sob minha responsabilidade. Questão sobre validação de métodos, muito cobrado aí para o cargo de perito. Dizia o seguinte: no estudo de validação são avaliadas diferentes figuras de mérito. Intervalo linear, né, que é a faixa de concentração que o método se comporta linearmente, e coeficiente de determinação, que é o R quadrado, da regressão linear, são utilizados para avaliar linearidade. Perfeito até aqui. Desvio padrão e coeficiente de variação são medidas de posição que permitem avaliar a precisão. Pessoal, desvio padrão e coeficiente de variação se comunica realmente com precisão, tá? Mas tem um detalhe aqui que eu vou deixar para o final. Continuando. E a sensibilidade pode ser avaliada pela inclinação da reta, correto? Quanto mais inclinado for a reta, mais sensível é o método. Limite de quantificação e limite de detecção. São todas, né, parâmetros de sensibilidade. Então está correto esse último período também. Qual é o erro da questão, né? Então peguinha aqui. Desvio padrão e coeficiente de variação não é medida de posição. São medidas de dispersão. O que é medida de posição? Média, mediana, moda. Tá errado, tá bom? Então vamos aí para a próxima questão. Na análise de vestígios contendo chumbo, ferro, zinco e cobre, que, após preparados para análise, apresentam concentrações da ordem de miligramas por litro, podem ser obtidos resultados com exatidão e precisão comparáveis se aplicados espectroscopia de emissão atômica em plasma indutivamente acoplado ou espectroscopia de absorção atômica em chama. Pessoal, vem aqui. De maneira geral, a emissão em plasma ela é mais sensível do que a absorção atômica em chama, tá? Precisão é comparável. No entanto, nessa faixa de concentração de ppm ou miligrama por litro, a chama responde bem, assim como o ICP óptico. Então veja que, né, mais uma vez aqui, estilo CESP, eu acabei incorporando o estilo CESP, né? Eu poderia pensar, tá errado porque sensibilidade é maior no óptico, mas a absorção atômica em chama tem sensibilidade boa em miligramas por litro. Então, para analisar esses metais nessa faixa de concentração, a qualidade do resultado é comparável entre o ICP óptico e o ICP. Tudo bem? Então está correto o nosso gabarito. Próxima, também sobre espectroscopia. Embora seja uma alternativa menos operacional,
A atomização eletrotérmica em forno de grafite na espectroscopia de absorção atômica fornece sensibilidade superior comparada à atomização em chama. Perfeito. É menos operacional o forno de grafite, porém me dá sensibilidade na ordem, né, de ppb. Outras vantagens, no caso do forno, né, são permitir a análise de amostra sólida e a detecção multielementar. Errado, pessoal. Por que está errado? A absorção atômica, não importa o tipo de atomização, é uma técnica monoelementar, um elemento por vez, fechou? Vamos então para a próxima questão, questão de número 38. Extração líquido-líquido é aplicável a amostras sólidas e líquidas, correto? Apresenta, né, muita gente não sabe, mas posso usar extração líquido-líquido para extrair algum analito de um sólido, basta botar, né, a minha fase aquosa e a minha fase orgânica sobre o meu material. Vamos adiante. Apresenta baixo custo, simplicidade, rapidez, mas tem como desvantagem geração de muito resíduo. Correto. E exposição de peritos a solventes tóxicos. Correto também, né? São desvantagens da extração líquido-líquido, tá? Eu tenho outras desvantagens? Tenho, né? Eu posso ter problemas de adsorção de analito na parede da vidraria, posso ter problemas de formação de espuma, isso atrapalha a separação das fases, mas tem várias vantagens, extração líquido-líquido, como simplicidade, baixo custo, versatilidade, eu posso controlar o pH, força iônica, tá? Mas até aqui tá perfeito. E aí vem a extração, aí ele fala da microextração em fase sólida. Ela supera em grande medida, né? Ou seja, supera as desvantagens da extração líquido-líquido, mas se limita a analitos não voláteis. Errado. Ela pode ser aplicada em analitos não voláteis. Eu posso botar a sílica com um polímero adsorvente, né? Que a gente usa. A gente pode pôr isso aqui dentro de uma amostra gasosa, tá? Posso pôr isso aqui dentro de uma amostra gasosa, então serve para voláteis, mas eu posso pôr direto no líquido também e vai pré-concentrar e vai recuperar, né, a microextração em fase sólida, pode recuperar também analitos voláteis também, desculpa. Aqui ele fala não voláteis, né? Mas enfim, estaria errado de uma forma ou outra, porque ele serve tanto para não voláteis quanto para voláteis. Fechou? Então, gabarito aí, errado. Vamos para mais uma? A próxima aqui é sobre espectrometria de massa, né? Um assunto muito cobrado aí para o cargo de perito criminal. Diz o seguinte: em espectrometria de massa, a fonte de íons por impacto dialético é muito utilizada para colar várias bibliotecas de padrões de fragmentação de milhares de substâncias disponíveis. Até aqui perfeito. Né? Ela é a mais utilizada e um dos motivos é essa, né? A disponibilidade de padrões, ou de bibliotecas. Nesse tipo de fonte, o íon molecular pode estar presente. Pode estar e pode não estar, porque é uma fonte dura. Então, a depender do analito, eu posso perder completamente o meu íon molecular por conta dessa dureza, né, dessa maior fragmentação nesse tipo de fonte. É indicada para analitos termicamente estáveis, verdade também, porque ela é de fonte gasosa e com massa de até 10 a quinta Daltons. Errado, tá? Porque fontes de fase gasosa, onde eu tenho que evaporar a amostra antes da ionização, eu tenho limitação até 10 a terceira Daltons, até 1000 Daltons de peso, tá? Quem consegue chegar em 10 a quinta são fontes de desorção, tá? Que
que forma os íons gasosos diretamente da amostra do material sólido ou líquido, tá? Vencendo problemas de decomposição térmica e também limitações de altos pontos de ebulição. Então, tá errado aí nessa parte final. Por último, né? Pressupondo, né? Última questão aí, pressupondo que o espectro de massa corresponde a um álcool e que o íon molecular está presente, é possível concluir tratar-se de um álcool primário e que o pico MZ42 é resultado da desidratação do álcool. Pessoal, o que eu tinha que lembrar aqui, o primeiro ponto, né, é que nos espectros de álcool eu tenho uma fragmentação que sempre se repete, que é a perda de uma molécula de água. Então, independente qual seja a massa molecular, quase sempre eu observo o pico M-18. E ele está dizendo para mim que o íon molecular está presente. Então, o íon molecular vai ser aqui, né, ou 59 ou 60. Beleza. E ele fala, olha, é possível concluir que o MZ42 é resultado da desidratação do álcool? Olha, aqui eu tenho, né, exatamente a distância, aqui no 42, de 18 unidades de massa. Então, sim, né, isso aqui ocorre, né, esse pico um pouco mais intenso aqui, ó, de abundância, é porque eu tenho uma fragmentação característica. Então, o íon molecular é o 60. Diego, mas se o íon molecular fosse 59, a gente não teria, deixa eu pensar aqui, não teria a possibilidade dessa massa, né? Em se tratando de um álcool primário, que é, na verdade, a outra dúvida que a gente tem que responder. É um álcool primário ou não é? Né? E aí, pessoal, aqui, em álcoois, eu já sei que aqui se trata do propanol, tá? Que tem massa 60, mas vamos lá, vamos entender, né? Por que dá para afirmar que é um álcool primário? Tá muito ruim o desenho aqui, deixa eu caprichar mais. Quando eu tenho álcoois, o pico MZ31, que ó, bem intenso aqui, ó, com uma abundância muito grande, ele é característico de álcool primário. Por que de álcoois primários? Porque o álcool primário é o único que me permite obter essa razão massa-carga 31. Por que, Diego? Por conta dessa quebra aqui, ó. Por conta desse fragmento aqui, ó. Seria, melhor. Aqui, ó. Por conta desse fragmento aqui, ó. Pode somar aí, vai dar 16 com 12, 28, com mais 3, 31. MZ31. O álcool secundário não vai me permitir esse fragmento, nem o terciário, porque no álcool secundário, um desses hidrogênios vai ser trocado por carbono. No terciário, mais difícil ainda, né? Porque eu teria outro hidrogênio também substituído por carbono, beleza? Então, eu consigo sim concluir que trata-se de um álcool primário, consigo concluir que trata-se do propanol, tá? E, consequentemente, 60 é o íon molecular. Fechou? Então, gabarito certo. E com isso a gente finaliza aqui a correção do nosso simulado
Espero que vocês tenham ido bem, né, nesse treino aí. Espero que vocês tenham gostado dessa prova. E mais uma vez, em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a participação, a paciência e também a colaboração com o projeto do laboratório lá de Chapadinha, no Maranhão. Fechou? A gente vai ficando por aqui e nos encontramos aí ou na monitoring química ou nas aulas aí de química pelo YouTube. Fechou? Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no Instagram prof.Diego Souza com Z.